Olá, bom dia, bem-vindos e bem-vindas. É um prazer estar aqui hoje com a professora Ângela Bertazzo e com os nossos ilustríssimos e ilustríssimas convidadas da Universidade Metodista de Angola. Eu queria rapidamente apresentar o NEABI, para quem não conhece. Essa sigla quer dizer Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, e é um núcleo que foi está dando prosseguimento a uma série de atividades desde o final do ano passado, de 2024. A gente tem como compromisso fomentar ensino, pesquisa e extensão, que combate o racismo e todas as formas de opressão no contexto escolar do campus Samambaia, do Instituto Federal de Brasília. E, além disso, o núcleo também busca desenvolver projetos relacionados a direitos humanos, à igualdade racial, difundindo a história, saberes e fazeres das populações negras e indígenas. E dentro do NEABI, a gente tem a honra de organizar a semana vinculada ao Dia da Consciência Negra, e um dos eventos propostos é esse aqui, que busca estabelecer parcerias internacionais, parcerias culturais com universidades de diversas latitudes, e vamos aqui hoje conversar com professores vinculados à Universidade Metodista da Angola. E essa parceria ela tem como objetivo, acho que fomentar e dar corpo, à Lei 11.648/08, e, bom, estabelecer contatos com pesquisadores de diversas instituições, buscando pesquisas que unam interesses em comum e, sobretudo, promover um debate com práticas antirracistas para a nossa comunidade escolar. Então, agradeço enormemente, fico aqui e passo a palavra para a professora Ângela. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Obrigada, Luísa. Essa parceria com a Universidade Metodista de Angola e o Instituto Federal de Brasília acontece desde 2021. Nós já tivemos diferentes atividades, mobilidade docente, discente, alguns cursos online, presenciais, quer dizer que tem sido profícuo tanto para o lado do Instituto Federal de Brasília quanto para a Universidade Metodista de Angola. Chegou a hora da gente dar visibilidade às pesquisas que são realizadas na Universidade Metodista de Angola como fruto dessa parceria, reconhecendo a grandiosidade das pesquisas que são realizadas na universidade e que são motivacionais para que os nossos estudantes também, estudantes e docentes, conheçam e participem e criem parcerias. Então, é um prazer a gente receber os pesquisadores nessa série de palestras, e eu desejo que todos tenham um ótimo momento de aprendizagem. Obrigada. Segmento. Nós vamos receber agora o professor Damião Miranda Nhonga Alfredo. Possui graduação em fisioterapia pela Universidade Metodista de Angola, pós-graduação em fisioterapia ortopédico-traumatológica, com ênfase em terapias manuais e posturais pela Universidade Anhanguera, pós-graduação em Gestão do Ensino Superior pela Universidade Aberta de Portugal, doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade de São Paulo e é vice-reitor para a área acadêmica, docente do curso de Fisioterapia e pesquisador da Universidade Metodista de Angola. Tem experiência na área de fisioterapia e terapia ocupacional. É criador do primeiro aplicativo de ultrassom terapêutico para uso clínico no mundo, que estima a dosagem do ultrassom terapêutico em tecidos biológicos. Atualmente é pesquisador associado
do Laboratório de Recursos Fisioterapêuticos da USP, no Brasil, e coordenador do Grupo de Pesquisa em Reabilitação e Desempenho Funcional da Universidade Metodista de Angola, atuando principalmente nos seguintes temas: recursos eletrofototérmicos, dosimetrias do ultrassom terapêutico, reabilitação neuromuscular e desempenho atlético, fisioterapia desportiva, adaptação transcultural de instrumentos clinimétricos e psicométricos em fisioterapia. Seja bem-vindo, professor Damião. É um prazer recebê-lo aqui no nosso núcleo. Muito obrigado, professora Ângela. O prazer é todo nosso. Agradecemos desde já pelo convite e por essa parceria com o Instituto Federal de Brasília. Nós temos estado a desenvolver inúmeros projetos junto dos nossos estudantes e professores, e por agora eu trago a Síndria de Souza, que acaba de se graduar há 2 semanas, e ela vai então apresentar pelo menos 2 projetos, só para terem ideia do que fazemos, e partilhar, né, essa experiência que ela vive na nossa universidade, no âmbito da extensão, investigação e ensino, que são os 3 pilares que levamos com alguma conexão. Então, Cíndia, fica à vontade em apresentar a pesquisa do grupo. Saudações, de acordo ao fuso horário. Meu nome é Síndria Gonçalves de Souza, como já fui apresentada pelo professor Dr. Damião Alfredo. Sou estudante recém-licenciada em Fisioterapia pela Universidade Metodista de Angola e eu faço parte do grupo de pesquisa da Universidade Metodista de Angola, LARFUMA, Laboratório de Recursos Fisioterapêuticos da Universidade Metodista de Angola. É para mim uma grande honra estar aqui hoje e poder partilhar um bocadinho daquilo que é a nossa experiência, a minha em particular, como estudante e pesquisadora da Universidade Metodista de Angola. Para mim, a pesquisa é vida, pois eu consigo dar suporte àquilo que é a minha profissão, fazê-la crescer e, sobretudo, com evidências científicas, o que é muito, muito gratificante para mim. Eu quero agora partilhar a tela do ecrã. Como que eu faço? Vamos crescer um pouco. Obrigada. Só testar. Sim. Eu vou apresentar 2 projetos. O primeiro é a análise do limiar sensorial das mulheres nas diferentes fases do ciclo menstrual, a aplicação da estimulação elétrica nervosa transcutânea. Imaginemos que o mesmo estímulo elétrico possa ser aplicado da mesma forma e ser sentido de maneiras diferentes dependendo do dia do mês. Será isso uma questão de percepção subjetiva ou existe um mecanismo fisiológico por trás disto? Esta foi a questão que motivou a nossa pesquisa. A estimulação elétrica nervosa transcutânea, TENS, é uma corrente analgésica de baixa frequência que é usada para o tratamento de dor aguda e dor crônica. Ela fornece pulsos alternados por meio de elétrodos aplicados na pele e ela pode ser usada nos modos de alta ou baixa frequência. Quando a TENS é usada nos modos de alta frequência, a intenção fisiológica é de despolarizar as fibras A-beta, que são capazes de inibir a informação nociceptiva para a medula espinal. E quando a TENS é usada nos modos de baixa frequência, a intenção fisiológica é de despolarizar as fibras de ação rápida, A-delta, capazes de ativar a analgesia descendente. No decorrer do ciclo menstrual, os hormônios sexuais sofrem uma regulação dinâmica.
a literatura reporta que a fisiologia feminina parece ser afetada por alterações hormonais cíclicas, nas quais o estrogênio e a progesterona, além da regulação da função reprodutiva, também têm funções sobre o sistema nervoso central, especificamente sobre os neurotransmissores como GABA, serotonina e glutamato, sendo capazes de influenciar diferentes regiões cerebrais com alteração da percepção sensorial e de respostas motoras. A hipótese é de que a percepção sensorial pode ser afetada pelas fases do ciclo menstrual, principalmente na fase folicular, em que as concentrações séricas do estrogênio e da progesterona são baixas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o limiar sensorial das mulheres utilizando a estimulação elétrica nervosa transcutânea durante diferentes fases do ciclo menstrual, fase folicular, ovulatória e fase lútea. Tratou-se de um ensaio clínico controlado, randomizado, realizado na Clínica de Fisioterapia da Universidade Metodista de Angola, aprovado pelo Comitê de Ética da mesma, e os aspectos éticos, todas as voluntárias assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido antes do início do ensaio. Os critérios de inclusão corresponderam a voluntárias com idade entre os 18 e os 30 anos de idade, sem doenças dermatológicas, sem alteração da sensibilidade superficial e que não fizessem uso de medicamentos contraceptivos. Os critérios de inclusão contemplaram voluntárias com idade abaixo dos 18 anos e acima dos 30 anos de idade, com alteração da sensibilidade superficial, que possuíssem alguma doença dermatológica, mulheres grávidas, mulheres em estado de amamentação e mulheres que já foram submetidas a tratamento com a corrente TENS. As voluntárias que corresponderam ao critério de inclusão, foi realizada uma randomização de 3 grupos. Grupo fase folicular, que correspondeu a 20 voluntárias, grupo fase ovulatória, que correspondeu a 20 voluntárias, e o grupo fase lútea, que também correspondeu a 20 voluntárias, totalizando 60 voluntárias. Os procedimentos para a coleta de dados, inicialmente coletou-se as medidas antropométricas, o peso e a altura das voluntárias, através dos quais achou-se o índice de massa corporal das mesmas, baseadas na fórmula IMC igual a peso dividido por altura ao quadrado. Após isso, aferiu-se as variáveis hemodinâmicas, saturação periférica de oxigênio, frequência cardíaca e a pressão arterial antes e pós-procedimento. Foi realizado um teste de sensibilidade superficial na pele das voluntárias, utilizando o estesiômetro. Após isso, as voluntárias precisaram responder ao questionário de identificação das fases do ciclo menstrual, MPIQ. Este questionário é composto por 4 grupos de perguntas com opções de respostas relacionadas ao primeiro dia do período menstrual e ao corrimento vaginal. Após isso, foi aplicada a corrente TENS no modo convencional, com uma frequência de 100 Hz e uma largura de pulso de 150 microsegundos. Foram usados 2 elétrodos de silicone e carbono, dispostos sobre a superfície média do antebraço, como podemos ver aqui na primeira imagem, e sobre os quadríceps na coxa, como podemos ver aqui na segunda imagem. Os elétrodos foram aplicados a uma distância de 5 centímetros, acoplados com gel eletrocondutor. As voluntárias foram orientadas a dar o primeiro feedback assim que sentissem o estímulo da corrente. Esta intensidade foi tida como intensidade inicial ou I1. E após isso foi aumentada gradualmente, questionando a voluntária se podia suportar a mesma intensidade. Dando feedback positivo, foi tido como intensidade I2 ou tolerável. Aumentou-se ainda mais a intensidade, questionando a voluntária se podia suportar a intensidade, até ela declinar o final do procedimento. Esta intensidade foi tida como intensidade I3 ou intolerável. Todos os dados foram processados
no programa GraphPay Prism versão 8.0, com teste de significância de P inferior a 0,05. Os resultados, o gráfico 1 e 2 mostram a avaliação da intensidade inicial para membros superiores e inferiores entre os grupos da fase lútea, folicular e ovulatória, no qual não houve diferenças. Então, vou chamar novamente o professor Damião, entrando novamente com sua aluna. Vamos retomar. A gente compreende os problemas de transmissão, mas fiquem à vontade, vamos retomar do ponto onde nós estamos. Obrigada. Obrigada. Sim. O gráfico 1 e 2 mostram-nos a avaliação da intensidade inicial para membros superiores e membros inferiores entre os grupos da fase lútea, folicular e ovulatória, onde não houve diferença estatisticamente significativa, sendo o valor de P superior a 0,9999. O gráfico 3 e 4 mostra-nos a avaliação da intensidade tolerável I2 para membros superiores e membros inferiores, onde houve uma ligeira diferença na comparação entre o membro superior esquerdo da fase lútea e o membro superior esquerdo da fase folicular. O mesmo observou-se para os membros inferiores na comparação entre o membro inferior esquerdo da fase lútea e o membro inferior direito da fase folicular. Os gráficos 5 e 6 mostram-nos a avaliação da intensidade intolerável I3 para membros superiores e membros inferiores entre os grupos, onde também não verificou-se diferença estatisticamente significativa, sendo o valor de P superior a 0,9999. As flutuações hormonais ao longo do ciclo menstrual, entre as fases folicular, ovulatória e lútea, não impactaram de maneira global a sensibilidade ao estímulo elétrico, indicando que não há diferença estatisticamente significativa na comparação entre as fases do ciclo menstrual quando aplicada a corrente TENS. Durante a nossa pesquisa sobre o limiar sensorial, tivemos dificuldades em encontrar ferramentas para a identificação precisa das fases do ciclo menstrual. A partir desta dificuldade, surgiu a ideia de criarmos um aplicativo baseado no questionário MPIQ de identificação das fases do ciclo menstrual, que pudesse, assim, identificar com precisão as fases do ciclo menstrual. Este aplicativo nós nomeamos como Kibaba. O que é então o Kibaba e qual é o seu diferencial? O Kibaba é uma aplicação móvel inteligente focada na saúde menstrual da mulher, desenhada especificamente para a realidade da mulher angolana. É mais do que um simples monitorizador do ciclo, ele combina tecnologia avançada com educação em saúde e saberes tradicionais e científicos. Uma curiosidade, o Kibaba homenageia uma pedra sediada na comuna de Canacassala, no município de Nambuangongo, na província do Bengo. Reza a lenda que a pedra defendia o povo desta região contra o colonialismo português, sendo um símbolo ancestral do poder e resistência daquele povo. Considerando assim os desafios enfrentados pelas mulheres em idade fértil, o Kibaba é o reconhecimento da força das mulheres, da resistência e do empoderamento feminino. Aqui temos algumas funcionalidades principais do Kibaba. O Kibaba permite criar um perfil personalizado da utilizadora, contendo informações pessoais. O Kibaba apresenta-nos um calendário que permite identificar em que dias do mês a mulher está no período fértil, ovulação ou na fase folicular. As cores indicam os determinados períodos. O Kibaba possui algoritmos avançados de inteligência artificial
que permitem identificar com precisão as fases do ciclo menstrual: a fase folicular, a fase lútea, a fase ovulatória e a fase lútea. O Kibaba permite ainda, como podemos ver aqui nesta imagem, uma interação com outras usuárias do mesmo aplicativo, permitindo trocar experiências sobre sintomas, uso do aplicativo e sobre conhecimentos ancestrais. O Kibaba envia um lembrete personalizado para a utilizadora sobre o início do ciclo menstrual, sintomas e a janela fértil da mesma. Além de monitorar o estado físico da utilizadora, o Kibaba monitora também o estado emocional, permitindo um espaço de escuta ativa à utilizadora para que possa expressar os seus sentimentos de forma livre, sem julgamentos. Aqui temos informações sobre o estado de humor da mesma: feliz, normal, triste. Isso aí. Também o Kibaba possui 14 idiomas, mais de 14 idiomas, dentre eles o português e o inglês, e as línguas nacionais africanas, o Kimbundo, o Umbundo, o Chokwe, o Fiote e muitas outras línguas nacionais angolanas. O Kibaba permite à utilizadora escolher o fundo que quer usar de acordo aos tecidos angolanos, da cultura angolana. Temos então o padrão Mumuila, o tecido da ilha, o tecido Baobá e o tecido moderno. O Kibaba foi desenhado para ser uma ferramenta útil para a comunidade, integrando-se em vários setores, como profissionais de saúde, permitindo ser usado como um chatbot ou WhatsApp para gerir interações com utentes, fazer triagem e recolher dados preliminares. Na educação, pode ajudar professores e alunos a trabalhar temas sobre a saúde menstrual. Também ajuda pais e encarregados, oferecendo apoio para abordar temas como puberdade e menstruação. De acordo aos achados levados em consideração e as limitações da presente pesquisa sobre o limiar sensorial, as diferentes fases do ciclo menstrual não interferem na percepção sensorial de uma forma global à aplicação da estimulação elétrica nervosa transcutânea. No entanto, criamos um aplicativo, o Kibaba, que foi pensado com base na realidade da mulher angolana, desde jovens estudantes a mulheres em zonas rurais. A plataforma respeita diferentes níveis de literacia digital e promove o empoderamento feminino através da simplicidade, acessibilidade e utilidade pública. Os projetos são coordenados pelo coordenador do grupo de pesquisa, professor doutor Damião Miranda Ngonga Alfredo, que é doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade de São Paulo, atualmente vice-reitor para a área acadêmica e pesquisador na Universidade Metodista de Angola, é coordenador do grupo de pesquisa do LARFUMA, Laboratório de Recursos Fisioterapêuticos da Universidade Metodista de Angola. Os projetos são desenvolvidos pelo Laboratório de Recursos Fisioterapêuticos e são nas seguintes linhas de pesquisa: agentes eletrofísicos em fisioterapia, correntes analgésicas, excitomotoras, microcorrentes, voltadas a lesões neuromusculoesqueléticas e dermatológicas. Também são realizados na linha de fisioterapia na saúde da mulher, criação de aplicativos e plataformas digitais em fisioterapia, criação, tradução, validação e adaptação transcultural de instrumentos psicométricos e clinimétricos em fisioterapia. O Kibaba participou da Feira Internacional da Alemanha no ano de 2025, tendo obtido uma medalha de bronze. Na imagem a seguir podemos ver o reconhecimento pela reitoria da Universidade Metodista de Angola aos estudantes participantes do projeto de pesquisa LARFUMA.
O Kibaba também participou no Fórum Internacional de Inteligência Artificial, realizado no ano de 2025 pela Universidade Católica de Angola. E o projeto Análise de Limiar Sensorial e mais 4 projetos do Grupo de Pesquisa LARFUMA participaram no 12º Congresso Internacional de Saúde do Brasil. Nestas imagens podemos ver o reconhecimento pela participação nos projetos de pesquisa aos estudantes do LARFUMA. Essas são as nossas referências bibliográficas. O nosso muito obrigada. O professor Damião vai dar seguimento? Não, na verdade, a Síndria fez um resumo daquilo que nós desenvolvemos enquanto grupos, né, pesquisa. Nós temos muitos outros desafios e, nos últimos tempos, as nossas pesquisas elas têm estado voltadas ao Plano de Desenvolvimento Nacional de Angola, então, no sentido de passarmos a responder às necessidades locais do nosso povo, né, face aos diferentes desafios que temos. Então, a Síndria fez esse respaldo para apresentar os seus projetos, dentre os muitos que temos vindo a desenvolver. E aqui fazer uma nota de que nós, nessa parceria que temos, nós temos estado a desenvolver projetos voltados à tradução, validação e adaptação transcultural de instrumentos. E para nós, Brasil e as instituições brasileiras, elas têm um potencial muito forte nessa questão de estudos já desenvolvidos em relação a instrumentos e que gostamos de validar a nossa realidade, né? Então, fica aí esse convite e, com certeza, essa parceria vai poder potencializar um pouco mais as nossas pesquisas, que podem ser desenvolvidas de forma bilateral. Tá? Obrigado. Parabéns pela pesquisa. Eu, assim, sinalizo a grande valia, né, de se pesquisar, tendo a mulher como, né, um foco, né, ajudando no planejamento familiar, ajudando na própria saúde da mulher. Então, parabéns. Nós vamos divulgar essa pesquisa a fim de que outros pesquisadores possam se juntar e estarmos dando andamento. Obrigada, Damião. Obrigado, Síndria. Desejo muito sucesso. Obrigado pelo convite. Estamos juntos.